Olá, pessoal. Nessa nossa sétima aula, nós vamos falar sobre trabalho mecânico, né? Então, nós falamos já da parte do movimento, da parte de forças, das leis de Newton, e agora a gente vai entrar na parte de trabalho mecânico, tá? Então, primeiramente, vamos definir o termo trabalho, né? Na física, trabalho, basicamente, difere em significado de termo usado do cotidiano, tá? Então, na física, o trabalho, na verdade, fisicamente falando, é algo realizado pelas forças aplicadas a um corpo que vão promover a movimentação dele. Então, quando eu pego um objeto e eu aplico uma força nele, eu gero esse movimento a gente chama de trabalho, né? Esse resultado das forças que são aplicadas ao meu movimento, ao meu objeto, que promovem essa movimentação, elas são chamadas de trabalho, né? Quando a força ela não produz deslocamento, então aplicou uma força no objeto, mas isso não gerou deslocamento, isso ela não realiza nenhum tipo de trabalho. O trabalho ser realizado, ele precisa ter um deslocamento sendo aplicado, né? Por exemplo, se você fica durante um longo tempo segurando uma mala muito pesada, inevitavelmente você vai cansar, é óbvio, né? Mas aí você pensa e vai pensar que realizou algum trabalho porque você está segurando ela por muito tempo, certo? Mas em relação à questão pessoal, você estar segurando e você se cansar de segurar por tanto tempo aquele peso, isso dá um entendimento que você realizou uma força ali e aquilo houve um gasto calórico e tudo mais. Mas perante a física, tá? Do ponto de vista da física, isso só será caracterizado como trabalho se você tivesse se você tivesse realizado algum trabalho necessário que, além de aplicar a força sobre a mala, você também promoveria um deslocamento nela. Simplesmente segurar não significa trabalho, tá? Na verdade, nesse caso, o que a gente precisaria? Nós precisaríamos movimentar ela. Então, gerar uma movimentação, um determinado deslocamento, e aí, dessa forma, ela vai ser considerada um trabalho, beleza? Bom, continuando aqui. O trabalho de uma força constante, né? Essa força que vai me gerar um trabalho, ela tanto pode ser aplicada no sentido vertical, no sentido horizontal, ou também inclinado numa determinada angulação, tá? Quando nós tivermos essa angulação sendo aplicada, né, a força ela está agindo numa determinada angulação, o trabalho que é representado por essa letra, né? Ela vai ser a força vezes o deslocamento. Essa força é a força que é aplicada. Aqui é o deslocamento gerado. Por isso que eu comentei que o trabalho ele só vai existir se houver deslocamento, porque a fórmula básica do trabalho é força vezes deslocamento. E aí, quando essa força ela é aplicada com alguma inclinação, aí a gente multiplica por cosseno de alfa, que no caso o alfa vai ser o ângulo de aplicação dessa força, tá? Que vai promover esse deslocamento. Perante o sistema internacional, o trabalho, né, ele vai ser sempre o quê? Joule, né? E Joule nada mais é que Newton vezes metro, tá? Porque a força a gente sempre vai trabalhar em newtons e o deslocamento em metros, né? Que aqui perante o sistema internacional. Newton vezes metro é a mesma coisa que Joule. Então, nós iremos considerar essa condição, tá? Quando não houver nenhum tipo de angulação, né, o nosso alfa vale zero. Então, nesse caso, se eu tenho uma força sendo aplicada no sentido vertical ou no horizontal, o nosso trabalho basicamente vai ser referente à força vezes o deslocamento, tá? Bom, analisando de forma gráfica, se for para a gente determinar o trabalho através de um gráfico, né? Esse trabalho basicamente vai ser a área do nosso gráfico, tá? Então, se um trabalho ele for representado de forma gráfica, como que eu vou determinar esse trabalho? Basta calcular a área achurada, que ela vai corresponder ao trabalho que foi realizado, beleza? E aí, trabalho de força-peso, né? O trabalho de força-peso, aqui são duas situações, né? A gente pode aplicar uma força num objeto e lançar ele para cima ou lançar ele para baixo, né? Quando esse corpo ele desce, a gente usa sempre uma massa positiva,
porque no caso nós temos uma aceleração, uma massa que está no mesmo sentido da nossa gravidade, certo? Quando um objeto sobe, aí nós temos uma massa negativa, tá? O sinalzinho que a gente vai usar aqui da formulação, ele vai ser negativo quando esse objeto estiver subindo, porque aí ele vai estar no sentido contrário à ação da gravidade, beleza? E aí, nesse caso, quando nós estivermos trabalhando com força-peso, trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso nada mais é que a massa de um objeto, né? Se ele for solto, né? Se ele estiver descendo, ela vai ser positiva. Se ele estiver subindo, ela vai ser negativa. Multiplicado pela ação da gravidade e vezes a altura. Essa altura, basicamente, é o meu deslocamento, tá? A diferença é que aqui, pessoal, quando a gente aplica uma força no sentido horizontal ou inclinado, a gente não está levando em consideração os efeitos da ação da gravidade, tá? Então, aqui a gente só tem trabalho de uma força mesmo. Agora, quando a gente tem lançamento vertical para cima ou para baixo, esse tipo de condição aí envolve a aceleração da gravidade. Então, por esse motivo, aqui a gente vai ter essa condição, que além de multiplicar, pegar a massa, multiplicar pela altura, né, de que foi lançado ou o objeto, a gente tem a aceleração da gravidade, que também influencia nesse trabalho de força-peso, beleza? Então, o trabalho da força-peso, ele não depende da trajetória. E a gente tem um outro trabalho, que vai ser o trabalho da força elástica, né? Quando a gente considera um sistema elástico constituído por mola e um bloco, na figura a seguir a gente tem o quê? A mola não está deformada e o bloco está em repouso. Então, aqui a mola normal, ela não está deformada, ela está esticada no seu formato normal, e o bloco está em repouso. Ao ser alongada ou distendida, né? Então, a gente veio e fez o quê? A gente distendeu essa mola, alongou ela. A mola exerce no bloco uma força elástica que tende a trazer o bloco à posição de equilíbrio. Então, quando a gente puxa ela e distendeu, alongou essa mola, vai existir uma força contrária, que é uma força elástica, que vai tender a puxar esse bloco de volta, certo? Ou quando a gente faz o contrário, quando a gente vem e comprime essa mola, a gente vai ter uma força tentando atingir esse bloco para empurrar, já que esse bloco está tentando comprimir essa mola. E aí a gente tem esse trabalho que é realizado por força elástica, tá? Esse trabalho que é realizado por força elástica, ele pode ser dado de duas formas. De forma gráfica, ele vai ser essa representação do gráfico, então essa área do gráfico vai ser o meu trabalho da força mola, tá? Ou também, ele também pode ser determinado pelo coeficiente K, que é uma constante da mola, que vai ser dada, multiplicado pela deformação sofrida pela mola. Então, o coeficiente K vezes a deformação sofrida pela mola dividido por 2, a gente tem o trabalho da força elástica. Quando a mola volta à sua posição inicial, né, a gente tem um valor positivo de trabalho. Se a mola ela é distendida ou comprimida, né? Então, nesse caso aqui, ela foi distendida ou comprimida. Aí a gente vai sempre usar o sinalzinho negativo, tá? Se a mola volta à sua posição inicial, aí a gente tem o sinal positivo, tá? Se a força F tem o mesmo sentido de deslocamento, o trabalho é dito motor. Se ele tem um sentido contrário, o trabalho é dito como denominado resistente.